O documento Jovem Pan está no ar e hoje nós vamos falar sobre o braço de ferro entre Rússia e Ucrânia. Impasse que se arrasta há anos e que nos últimos dias a escalada de tensão ganhou prioridade de líderes mundiais. O mundo inteiro com a atenção voltada para a escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia. A cada dia se vê um novo capítulo da relação conturbada entre os países. Um conflito geopolítico que mexe com o tabuleiro de xadrez de toda a política internacional. Você vai ver agora no documento Jovem Pan mais um braço de ferro entre Rússia e Ucrânia. Agora você vai ver o que está por trás da crise da Ucrânia e os impactos em todo o mundo. As tropas russas ainda continuam na fronteira com a Ucrânia e crescem as incertezas sobre uma possível invasão. Tudo começa com essa cena, quando milhares de soldados russos foram posicionados nas fronteiras com o território ucraniano. A movimentação despertou o alerta para uma possível invasão russa na Ucrânia, o que poderia provocar uma guerra no continente europeu. Não é de hoje que a tensão ronda os países. As raízes do conflito estão na crise política que se instalou na Ucrânia no ano de 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia. Um dos momentos de maior tensão aconteceu no final de 2013, também no início de 2014, com a chamada Revolução da Dignidade que aconteceu aqui na Ucrânia, ou também chamada de Euromaidan, onde muitas pessoas, por muitos dias em Kiev, demandavam mais democracia, demandavam também uma aproximação maior da União Europeia e a finalização dessa intensa dependência dos ucranianos para com os russos. Isso culminou com a fuga do então presidente do país, Viktor Yanukovych, e o reestabelecimento de novas eleições e de um governo cada vez mais alinhado com a União Europeia. Aproveitando exatamente esse vácuo no poder e aproveitando também do fato de que muitas pessoas aqui na Ucrânia são de etnia russa, aproximadamente 17 a 20%, o presidente Vladimir Putin logo posicionou as suas tropas naquela região do Donbass, que é conhecida pela cidade de Luhansk e a cidade de Donetsk, e conseguiu então, com apoio dos rebeldes locais de etnia russa, alinhar toda essa região ao seu governo, concomitantemente com a anexação da Crimeia, que também acontece em 2014, e coloca, enfim, muita tensão em toda essa região, no Mar Negro e no leste da Ucrânia. O que a gente tem que entender é que, para os ucranianos, o país está em guerra desde 2014. Está em guerra civil. E essa guerra civil patrocinada por quem? Pelo governo russo. Então, para os ucranianos, todo esse preparo é uma consequência do que eles vivenciam desde 2014. Uma escalada nessa crise. O que mostra que as relações entre os dois países, principalmente entre as duas sociedades, dificilmente vai voltar a ser muito boa. Por quê? Porque toda essa ameaça gerou esse clima de medo e preocupação por parte dos ucranianos. E por isso mesmo eles estão dispostos a enfrentar mesmo, ir para uma guerra de guerrilha para defender o seu país. O atual impasse foi em novembro do ano passado, quando o presidente russo Vladimir Putin posicionou 100 mil militares na fronteira com a Ucrânia.
Há anos, as duas nações que no passado fizeram parte da União Soviética disputam porções de territórios próximos à fronteira. Para que possamos compreender o conflito, é fundamental entender todo o processo histórico que culminou com a criação da OTAN em 1949. Logo após a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, temos o mundo dividido em dois polos, os Estados Unidos da América, liderando o Ocidente, e a União Soviética, juntamente com seus países satélites e com outros países de ideologia socialista comunista, liderando a outra parte. Assim sendo, a União Soviética começa com seus planos expansionistas no leste europeu a partir do final da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a criação de outros países comunistas na região, como a Polônia, Bulgária, Romênia, assim como a Alemanha Oriental, e buscando frear todo esse expansionismo, os Estados Unidos, juntamente com outros países, fundam em abril de 1949 a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que seria uma aliança militar de ajuda mútua entre esses países caso um conflito bélico se instaurasse contra a União Soviética. Logo no início da Guerra Fria, a Aliança Ocidental, liderada pelos Estados Unidos, fundou em abril de 1949 a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Do lado oposto, a União Soviética, juntamente com seus países satélites, oficializou o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar com 7 outros estados comunistas do leste europeu. Em 1991, com a dissolução da União Soviética e, consequentemente, o esvaziamento da ameaça permanente que ela representava para os países ocidentais, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, mas a OTAN permanece até os dias atuais como uma aliança de estados. Apesar do fim da Guerra Fria e da dissolução da União Soviética, nós temos a continuação da expansão da OTAN em grande parte do território europeu, principalmente conseguindo para sua aliança antigos países da União Soviética ou dos antigos estados satélites do mesmo país. Exemplos disso temos na região dos países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia, que fizeram parte da União Soviética e logo em seguida acabaram entrando na OTAN e também hoje fazem já parte da União Europeia e da zona do euro. Então, à medida que os anos foram passando, apesar da Guerra Fria não existir mais formalmente como existiu por grande parte do século XX, nós temos a continuação da expansão da OTAN e a Rússia não está nada satisfeita com isso, o que culmina com constantes tensões entre o grande país euroasiático, a Rússia, e os demais países europeus que são aliados da OTAN. Este especialista explica que a expansão da OTAN é encarada pela Rússia como uma ameaça militar para sua própria integridade territorial. Pode-se afirmar que isso foi um jogo muito inteligente do Vladimir Putin, colocando ali 100 mil homens, 120 mil homens na fronteira com a Ucrânia, onde já havia, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, mais 5 anos atrás, uma invasão da mesma região, onde houve um conflito, ainda muitos países nem reconhecem que houve ali uma tomada russa, e eles quiseram colocar ali o exército justamente para pressionar os países europeus e a OTAN para que não houvesse, para que se prestasse atenção na Rússia e nos desejos do Vladimir Putin, para que não houvesse ali uma adesão de novos países para a OTAN. Ele está ameaçando, ele está colocando forças na fronteira, ele está mostrando força para fazer com que os países entendam que para eles é uma linha vermelha a Ucrânia entrar na OTAN. Ou se entrar, tem que ter condições que protejam o que a Rússia vê como uma ameaça militar à sua soberania. A Ucrânia não é oficialmente um membro da OTAN, mas segundo países que fazem parte do bloco, é considerada um país parceiro, o que dá chance de que, a qualquer momento, possa ingressar no grupo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que seu país não dispensou completamente a ideia de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte. E no início do mês, disse que recebeu armas de aliados, mas espera a paz.
É muito importante para nós que todas as armas sejam usadas para nos defendermos. Só pensamos na paz, só pensamos no retorno da ocupação dos nossos territórios e isso só através da diplomacia. Em meio à crise atual, a Rússia, diante de uma lista de propostas, fez a demanda para que a Ucrânia não possa se tornar membro da OTAN. A Ucrânia já é considerada um país aliado da OTAN, mas não é um membro formal da organização. Putin teme que a adesão da Ucrânia ao grupo seria um plano para cercar o seu território e deixá-lo em uma situação vulnerável. Por conta disso, sua principal motivação é garantir que a Ucrânia não seja ou não se torne um membro da OTAN. Ao longo desse impasse, a tensão de uma possível guerra ganha mais corpo e especulações. A Ucrânia é considerada pela comunidade internacional como um país independente. E sendo assim, eles contam com as mesmas proteções dadas aos outros países independentes, como o respeito à sua soberania e à sua autonomia. Tendo em vista esses princípios gerais do direito internacional, torna-se claro que a invasão por parte da Rússia fere os principais fundamentos jurídicos internacionais e, por conta disso, deve ser considerada ilegal. E se um ataque acontecer, as consequências serão catastróficas, como conta Günter Hudzit, professor de Relações Internacionais e especialista em segurança internacional. Dos cenários possíveis que eu trabalhei, era o melhor cenário possível, uma saída diplomática, negociação, que tudo indica que seria isso. Um cenário mais catastrófico seria uma invasão total, e eu não acho que isso é algo que estava nos planos do presidente Putin. Um cenário alternativo à não negociação não era uma invasão, e sim voltar ao conflito que existe no leste da Ucrânia a realmente ganhar uma dimensão maior, eles declararem independência e a Rússia ou reconhecer essa independência ou fazer uma anexação de território, como foi feito com a Crimeia em 2014. Só que, acontecendo isso, não seria algo tão tranquilo assim, porque envolveria os interesses russos e, possivelmente, tudo aquilo que se passou a chamar de uma guerra híbrida aqui não são só as ações militares, são as ações, por exemplo, no campo cibernético, em que, muito provavelmente, não só a queda do fornecimento do gás para a Europa e para a Ucrânia, mas como também você ter toda a queda do sistema elétrico, de internet do país, ou seja, paralisar completamente a Ucrânia. Então, eu enxergo que esse seria o cenário mais provável alternativo a uma solução pacífica, diplomática. O presidente francês Emmanuel Macron tem se apresentado como mediador nesse conflito. Estamos falando de relações entre um Estado soberano e outro Estado soberano, como o próprio presidente Putin confirmou oficialmente na semana passada. Estamos falando da contratação pela junta maliana, com base no financiamento que caberá ao povo maliano para esclarecer, de mercenários que vêm essencialmente para garantir seus interesses econômicos e a própria junta. O presidente Putin, em algumas declarações, principalmente numa declaração conjunta com o presidente francês Macron, depois da longa reunião que eles tiveram, ele disse claramente: os europeus não sabem que não podem entrar numa guerra contra a Rússia porque isso levaria a uma guerra nuclear e isso levaria a Europa a se transformar numa pilha radioativa. Então, nunca passou pela cabeça dos dois lados uma confrontação entre OTAN e Rússia.
A ministra das Relações Exteriores da Alemanha disse que é preciso que o mundo esteja preparado para todos os cenários. Cada passo real de desescalada seria uma razão de esperança. Por enquanto, só há anúncios, e agora devem ser seguidos por ações porque precisamos de confiança. Precisamos de segurança para todos aqui na Europa. O cenário econômico internacional também pode ser prejudicado, uma vez que a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores e exportadores de cereais e grãos, especialmente para a Europa. O território russo é ainda o terceiro maior produtor mundial de petróleo e gás natural, atrás somente dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Na verdade, uma guerra mesmo, o mundo inteiro seria prejudicado. Porque o primeiro sintoma que nós sentiríamos no mundo seriam, na verdade, dois. A explosão do preço do barril do petróleo e a alta do dólar no mundo inteiro. Por que barril do petróleo? Porque a Rússia é um grande exportador de petróleo e o Ocidente iria boicotar esse produto e, portanto, faltaria petróleo no mercado. E segundo, em momentos de crise, os investidores internacionais buscam refúgio no lugar mais tranquilo, que é o dólar. Então, o que isso geraria? Uma crise econômica internacional muito grande. Isso geraria mais inflação. Aqui no Brasil, não só mais inflação, mas mais juros ainda. Então, num primeiro momento, com certeza afetaria muito a Ucrânia, mas afetaria o mundo inteiro. Isso que as pessoas precisam entender. E o gasoduto é um dos motivos dos conflitos. A construção do mega gasoduto Nord Stream 2 entre Rússia e Alemanha traz indiferenças entre os governantes. Boa parte do gás natural transportado da Rússia para a Europa passa pela Ucrânia, onde é tributado. Com o novo gasoduto, a Rússia poderá driblar os vizinhos do leste europeu e exportar o insumo para seus maiores clientes na Europa. Durante as últimas semanas, muito se falou sobre a dependência da Europa, principalmente da Alemanha, do gás russo. Muito do gás e muito da energia utilizada no país alemão é proveniente da Rússia, através de grandes gasodutos, e o plano da construção de Nord Stream 2, que seria um grande gasoduto no Mar do Norte, no Mar Báltico, ligando a Rússia até a Alemanha, ultrapassando também o território da Ucrânia, foi algo que mexeu com as negociações do chanceler alemão Olaf Scholz quando ele esteve aqui na Ucrânia e também na Rússia. Muito se diz que esse pragmatismo alemão no início se dava também pelo medo que o país tinha dos russos fecharem a torneira e eventualmente uma crise energética chegar no país. Porém, de acordo com as novas notícias que nós recebemos, muitas tropas russas já estão em retirada, principalmente na região da Crimeia, que foi região de muita tensão desde o ano de 2014, e com isso não só toda a comunidade internacional se alivia, mas também os alemães e os outros europeus que dependem muito da energia russa acabam ficando mais aliviados. Grande parte do seu comércio baseado na importação de gases naturais via gasodutos. Esses estão localizados majoritariamente na região da Ucrânia, e por conta disso é de grande interesse dos russos controlar essa área, pois isso daria a eles um poder de barganha maior com os países europeus que consomem o gás natural. Os líderes tiveram uma conversa. Biden falou com Putin a partir da residência oficial em Camp David, no estado de Maryland. Este foi o primeiro diálogo desde 30 de dezembro de 2021, quando Biden e Putin deixaram claras as diferenças sobre a Ucrânia. O fim da conversa veio sem conclusões. Durante as últimas semanas, o presidente russo Vladimir Putin, juntamente com o presidente Joe Biden, se encontraram através da internet e também através de um telefonema para discutir a atual crise na Ucrânia. Após várias horas de mediação, pouco foi resolvido e as tensões na região continuaram cada vez mais intensas, principalmente à medida que líderes europeus como Emmanuel Macron, presidente da França, e o chanceler alemão Olaf Scholz visitaram ambos os países nas últimas semanas.
O presidente Vladimir Putin falou que ia retirar parte dos soldados que estavam perto da fronteira, cuja presença provocava o temor de uma operação militar iminente no país vizinho. Para Marcelo Fantin, isso não passa de uma estratégia política e que as ameaças devem continuar. No último dia 15 de fevereiro, o porta-voz do Ministério da Defesa russa anunciou a retirada dos soldados posicionados na fronteira da Ucrânia. Em seguida, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou em relação ao tema, dizendo que ainda não tinham conseguido verificar a informação, mas que a possibilidade de invasão ainda era iminente, pois, de acordo com a inteligência americana, os russos tinham cerca de 150 mil tropas circulando na região da Ucrânia e Belarus. Até que a maioria dessas tropas russas sejam retiradas das fronteiras, podemos afirmar que o Vladimir Putin utilizou o pronunciamento do seu ministro da Defesa para baixar a guarda da OTAN e garantir que possam continuar suas ameaças sem intervenções da aliança militar. O governo disse que acabou os treinamentos nas regiões sul e oeste e que os exercícios militares continuam em outras regiões. Putin recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz. Além da conversa sobre o gasoduto, Scholz disse que uma guerra no continente é impensável. Teremos, portanto, a tarefa de transformar este ponto em algo que possa levar a um entendimento político sem que ninguém tenha que abrir mão dos seus princípios básicos. Essa liderança política, e esta é a responsabilidade que temos para que com os nossos países. E a paz e cooperação internacional é o que temos que ter na Europa. Sobre a OTAN, Scholz fala que o assunto nem está mais em discussão na Aliança Militar Ocidental. E o presidente russo disse que as respostas dos Estados Unidos e da OTAN às demandas por segurança da Rússia não foram satisfatórias. Ele quer que tudo se resolva o mais rápido possível e não quer uma guerra. Queremos isso ou não? Claro que não. É exatamente por isso que apresentamos propostas para um processo de negociações. O presidente dos Estados Unidos afirmou que vai chegar a um acordo por meios diplomáticos. Ontem, o governo russo propôs publicamente continuar a diplomacia. Eu aceito. Devemos dar à diplomacia todas as chances de sucesso. Depois desse encontro, foi a vez de Putin receber no Kremlin o presidente Jair Bolsonaro. Ele evitou falar sobre a crise da Ucrânia, mas se mostrou solidário. Ambos conversaram com intérpretes separados apenas por uma mesa. O encontro durou 1 hora. No programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, Bolsonaro deu detalhes do encontro. Conversamos muito. Depois fomos para o almoço. O total, acredito que 2 horas de reunião. Teve muita coisa que tratamos ali. Teve muita descontração, muito descontraído também. Teve risada, até uma coisa rara, né? O Putin ele sorriu. Conversamos de forma descontraída em algum momento. Ele me levou depois, uma coisa rara, na despedida, não volte aqui. Eu fui conhecer a sala na qual ele despacha, né, como eu faço muitas vezes com populares que após um evento lá em Brasília, eu convido para ver a minha sala. Eu sei que para quem vai lá é uma deferência, a mesma coisa ele fez comigo aqui. E ficamos sem máscara, né, do lado o tempo todo, 1 metro de distância, conversando por 2 horas. O almoço ficou também 1,5 metro de distância, talvez almoçando, falando, conversando de forma descontraída, falando de assuntos mais variados possíveis. Ele falou também que é motociclista, né, gosta de andar de moto, é apaixonado por paraquedas, só não faz o mergulho que eu faço. Então, falou também, perguntou sobre o atentado que eu sofri aí, ficou realmente meio atônito de por que não se desvendou esse crime ainda, né? Como é que pode
Eu sou presidente agora e esse crime não chegou ao final. O que aconteceu? Eu confesso que falei alguma coisa com ele, né? Lógico, de forma bastante superficial. E foi dessa forma. Na saída, apertamos a mão de novo. Inclusive, uma coisa que não é usual aqui, damos um abraço. Então foi a forma como ele nos tratou, a forma como também eu tratei, né? Se bem que a responsabilidade maior porque ele está na casa dele. Foi algo simplesmente fantástico. Os Estados Unidos afirmam que as forças russas aumentaram em aproximadamente 7 mil soldados nos últimos dias. As informações vão contra as alegações de Moscou de que estava recuando suas tropas. O governo americano diz que o aumento das tropas revela a intenção de Putin de que tudo não passou de um disfarce. O secretário-geral da OTAN, durante coletiva, disse que a aliança ainda não viu nenhum sinal de desescalada no terreno. Há sinais de Moscou que a diplomacia pode continuar, mas até agora não vimos nenhum sinal de retirada ou desescalada. A Rússia voltou a demonstrar o seu desrespeito pelos princípios que sustentam a segurança europeia e a sua capacidade e vontade de ameaçar, usando da força para a obtenção dos seus objetivos. Infelizmente, temo que este seja o novo normal, para o qual precisamos estar preparados. Já o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, comentou em Kiev que estava cumprindo uma regra quando se trata de alegações russas. Não ouça e depois acredite, mas veja e depois acredite. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, falou que há uma diferença entre o que a Rússia diz e o que a Rússia faz. As incertezas continuam. O que todos querem é a paz e o fim dos conflitos. Mas especialistas acreditam que muita coisa ainda pode acontecer. A solução mais provável ao conflito seria a remoção de tropas em troca de garantia de não intervenção da OTAN em território ucraniano. Em geral, todos os países envolvidos com políticas internacionais têm interesse nesse conflito, pois ele envolve diversas potências e algumas das maiores forças militares do mundo. Porém, os mais interessados, com certeza, são os países europeus, que consomem, como já dito, 64% dos gases naturais da região. Esse conflito levaria a uma crise elétrica em países como a França e a Alemanha. Outros interessados são os Estados Unidos e Rússia. Por outro lado, os Estados Unidos querem impedir o avanço russo para garantir que o país não volte a ser a potência que era durante o período da Guerra Fria. Do outro lado, temos a Rússia, que deseja ter um controle maior sobre o comércio com a Europa e também tem interesse em anexar seu antigo território de volta. O medo e a dúvida andam juntas em cidades da Ucrânia. A cada pronunciamento de Putin vem a desconfiança se de fato terá uma trégua ou uma guerra. Muitos moradores se mostram céticos. Talvez você conheça um provérbio que diz: prometer casar e casar são duas coisas diferentes. E por parte do país agressor já houve violações de acordos. Por isso, acreditar totalmente não seria esperto nem sábio. Atualmente, a Ucrânia possui cerca de 44 milhões de habitantes, que são governados por um modelo semipresidencialista. É o maior país em extensão territorial totalmente europeu. A história da Ucrânia é fortemente ligada aos povos eslavos. A cultura local também guarda muitas tradições eslavas. A economia ucraniana é baseada na agricultura e na indústria.
A industrialização ocorreu principalmente após o período soviético. No que diz respeito à agricultura, temos aqui um dos solos mais férteis do mundo, chamado Cheroniezon, muito forte em matéria orgânica, com uma grande quantidade de matéria orgânica. E através disso, por conta de uma economia emergente, crescente, temos grandes acordos selados entre a União Europeia e a Ucrânia nos últimos anos, o que se mostrou não apenas um acordo econômico, mas também um acordo ideológico, uma influência ideológica de ambos os países, à medida que a Ucrânia vai se aproximando do Ocidente e se afastando da Rússia. Isso promove, obviamente, grandes tensões do país, que tem grande parte de sua população, cerca de 20%, ainda de etnia russa. Esse é um país muito importante para a história russa. Eu acho que a Ucrânia é o maior país europeu, tirando depois da Rússia, se a gente considerar a Rússia parte da Europa, pelo menos o oeste da Rússia. Se a gente considerar agora que a Ucrânia teve 1/3 do arsenal soviético, teve armas nucleares na época da União Soviética, teve que entregar as armas para fazer o acordo de 95, em troca de a Rússia jamais invadir o território ucraniano, eles não cumpriram o acordo com a invasão à Crimeia. Toda essa questão da Crimeia em 2014 foi uma questão ilegal, né? Eles fizeram um plebiscito local em vez de fazer nacional para dividir uma parte do país que é considerado pela lei internacional território ucraniano. E toda a questão da Praça Maidan, toda a questão dos protestos, as mortes, o próprio refúgio que o presidente lá conseguiu na Rússia depois, quando ele renunciou. Então teve tanta coisa histórica que aconteceu que fez com que o povo ucraniano, pelo menos o povo mais ocidental, mais europeu, de Kiev para oeste, que se sente querer fazer parte da Europa e querer que a Ucrânia entre na União Europeia, tenha euro, seja um país mais democrático, tenha instituições democráticas, tenha liberdades democráticas e entrar na OTAN. E quando o assunto é guerra, hoje pode-se falar que os militares ucranianos estão preparados. Após 8 anos de um conflito que deixou mais de 13 mil mortos, o exército está modernizado e experiente. Hoje, a Ucrânia tem as suas melhores forças armadas desde a independência há 30 anos. Os Estados Unidos forneceram 2,5 bilhões de dólares em ajuda militar desde 2014, e instrutores de aliados da OTAN, como Canadá e Reino Unido, preparam os militares para o combate. Mas não me parece que, de certa forma, a principal preocupação do governo russo seja com a quantidade de investimentos que o Ocidente vem fazendo nas forças militares ucranianas, né? No fornecimento de material e equipamentos, de treinamento, ou mesmo o pacote de 200 milhões de dólares que o governo americano liberou no final do ano passado para fazer frente já a essa escalada que se avizinhava. Dessa forma, acredito que se trata eminentemente de uma questão de segurança, na qual o governo russo quer a proteção das suas fronteiras e, para isso, quer que o Ocidente não assedie a Ucrânia. Não é novidade para ninguém que a Rússia tem um dos exércitos mais poderosos do mundo. Com mais de 1 milhão de soldados na ativa, a Rússia é um caso especial onde todos os equipamentos utilizados pelo exército são produzidos dentro do país, além, é claro, do forte treinamento feito por eles. Obviamente que quando colocamos um país dessa magnitude bélica perto de um país menor feito a Ucrânia, as tensões aumentam ainda mais e a insegurança em toda a região se torna geral. Essa é uma das maiores forças militares do mundo. Motivação, os ucranianos têm mais do que os russos para defender o seu país, mas assim, ele está decidido a fazer tudo que ele pode fazer para evitar que a Ucrânia entre na OTAN e traga com ela armas sofisticadas
e super poderosas para dentro da Ucrânia, que se aproximem mais ainda com a fronteira da Rússia. O governo dos Estados Unidos chegou a dizer que, dependendo de por onde e a quantidade, né, de armamento e de soldados que a Rússia utilizar, a ocupação da capital Kiev poderia acontecer em até 48 horas. Com uma possível invasão, muitos civis ucranianos se preparam para uma possível guerra com a Rússia. Bem, quero me alistar na defesa territorial de Kiev para proteger minha família, meus filhos e netos. É assim que é. Acho que a vitória será nossa. Estamos otimistas. Especialistas políticos entendem que a Rússia tem feito toda essa manobra para mostrar poder para o mundo inteiro. O que a Rússia queria? Na verdade, primeiro chamar a atenção para o poder dela com relação ao gasoduto e petroleoduto que eles têm, né? Eles queriam mostrar para o mundo aí que eles têm ali uma força dentro da Europa, que é uma força muito grande, principalmente com relação à Alemanha e França, que hoje já inclusive falam em sair da OTAN justamente para não entrar em conflito com a Rússia, porque eles são totalmente dependentes do gás, principalmente agora no inverno, russo. Esta ucraniana não se conforma em ver seu país não ser protegido pela Rússia. Sou ucraniana e quero que tudo seja ucraniano. Quero que a Ucrânia seja protegida de Putin. Como pode ser permitido nos dias de hoje, neste século, que haja esta situação de sermos ameaçados pela Rússia? Larissa contesta as atitudes de Putin e fala que entrar na OTAN seria muito bom para os ucranianos. Tudo bem, porque Putin é louco. Sim, está tudo bem, porque são muitos países europeus, americanos e canadenses, forças militares. E eu acho tudo bem. Alex acha que tudo não passa de um jogo político. Minha opinião sobre isso é que são jogos políticos entre a Rússia e entre os Estados. Não estou sugerindo, ok? E é muito difícil viver em um país e você não sabe o que fazer amanhã. A situação movimenta líderes mundiais. O presidente venezuelano Nicolás Maduro expressa seu apoio à Rússia durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro russo Yuri Borisov em Caracas, em meio às tensões entre Moscou e o Ocidente sobre a Ucrânia. A Rússia tem o total apoio da República Bolivariana da Venezuela na luta que está travando para dissipar as ameaças da OTAN e do mundo ocidental. Agora existe um acordo de cooperação militar entre Rússia e Venezuela. Maduro também revela que o entendimento vai contribuir para assegurar a integridade territorial. O presidente Putin sabe que pode contar com o povo bolivariano e revolucionário da Venezuela e conosco como um governo da paz. A diplomacia da paz é o que triunfará no final. Al final é a que vai triunfar. Pelo Twitter, Maduro afirmou que os acordos de intenções com a Rússia fortalecem as relações comerciais em todos os âmbitos para seguirem caminhando juntos para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo que as tensões aumentaram bastante aqui no leste europeu, as relações entre Rússia e América Latina se intensificaram nas últimas semanas. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, visitou a Venezuela e na semana seguinte o presidente argentino Alberto Fernandes também visitou a capital russa de Moscou para conversar com o presidente Putin, principalmente sobre a crise econômica vivida no país. Olhando para as próximas paradas do vice-primeiro-ministro russo pela América Latina, Nicarágua e Cuba, Vladimir Putin está movendo as peças de seu xadrez geopolítico bem longe de casa. Muito também da crise atual pode ser explicada através da personalidade muito complicada do presidente russo Vladimir Putin.
antigo espião da KGB que estava em serviço na Alemanha Oriental, na cidade de Dresden, quando caiu o muro de Berlim, Putin, em outras ocasiões, já disse que o final da União Soviética, a dissolução da União Soviética em 1991, é a maior catástrofe geopolítica do século XX. Exatamente através disso, nós conseguimos entender que quando Putin chega ao poder após o desastroso governo de Boris Yeltsin no final dos anos 90, ele quer recuperar todo esse poderio, todo esse protagonismo russo perante o mundo, principalmente na antiga esfera de influência da União Soviética, onde está localizado exatamente as antigas repúblicas, tanto na Ásia Central quanto no leste europeu. E é aí, exatamente nesse contexto, que entra a Ucrânia, toda a sua extensa fronteira de mais de 1.900 quilômetros de extensão e a população etnicamente russa que vive nessa região. Essa situação de tensão, essa escalada de tensão que anda acontecendo na região da Ucrânia, na fronteira da Rússia e particularmente nesses últimos dias, nós sabemos que é preocupante, que coloca em alarme o mundo todo e que preocupa também o Brasil, que tem acompanhado de perto essa situação. Mas é importante lembrar que o que acontece neste momento na Ucrânia é um fator interno da Ucrânia, relativo às regiões separatistas, as repúblicas autoproclamadas de Lugansk e de Donetsk, que ficam na região de Donbass, na fronteira com a Rússia. Ali já é uma região de conflito, já é algo que preocupava e que já é monitorado há mais tempo. O pedido de acordo vem de todos os lados. Com vasta experiência em acalmar debates parlamentares turbulentos, o presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, Lindsay Hoyle, pede aos rivais que diminuam a pressão em meio às crescentes tensões na Ucrânia. Mas também não gosto que outros países sejam invadidos. E isso é algo que devemos lembrar à Rússia. A Ucrânia tem o direito à sua própria democracia, a eleger e estar onde quiser. É um país por direito próprio e isso deve ser respeitado. Como eu disse, acho que é um momento muito perigoso para o mundo. Games are being played, but these are very, very serious games. Ele visitou as bases militares do Reino Unido na ilha mediterrânea do Chipre. Lindsay reconhece como a pior crise de segurança da Europa desde a Guerra Fria. Eu acho que é um momento muito perigoso que todo mundo está realmente assistindo. Jogos estão sendo jogados, mas esses são jogos muito sérios. Nós estamos observando isso muito de perto. Trata-se de saber como os americanos, o Reino Unido e outros membros da OTAN respondem. O presidente completa dizendo que esse é um momento perigoso. Espero que, nos bastidores, as negociações continuem. Vamos diminuir o calor. Vamos encorajar a paz da Rússia. Ninguém quer ir à guerra uns com os outros. Infelizmente, nenhuma notícia consegue dar alívio à população. O governo americano afirmou que a Rússia está tentando criar um pretexto para invadir a Ucrânia. Nas últimas semanas, vimos oficiais russos e a mídia russa plantar inúmeras histórias na imprensa. Qualquer uma delas poderia servir como pretexto para uma invasão. Isso pode acontecer, estamos preocupados a qualquer momento, e o mundo deve estar pronto para isso. Pode envolver alegações sobre a atividade militar ucraniana no Donbas, falsas alegações de atividades dos Estados Unidos ou da OTAN, em terra, no mar ou no ar. A secretária de imprensa, Jen Psaki, falou sobre o discurso na Casa Branca. Estamos na janela em que um ataque poderia vir a qualquer momento, e isso seria precedido por um pretexto fabricado que os russos usam como desculpa para lançar a invasão. Nós vimos e conversamos um pouco sobre isso. Já vimos essas táticas usadas no passado. Em viagem à cidade de Mariupol, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o país vai resistir a qualquer invasão.
A situação está controlada por nossos militares. Não vemos nenhuma mudança agora. Vemos um grande acúmulo de tropas. Não mudou nada nas últimas semanas. Estamos vendo pequenas rotações. Eu não chamaria essas rotações de retirada de forças pela Rússia. Não podemos dizer isso. Відведенням військ з боку Російської Федерації. A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, diz que a Rússia não mostra desaceleração. Russia must think again. Apesar de suas alegações, a Rússia não mostra sinais de desaceleração. Atualmente, não há evidências de que suas forças estejam se retirando. E precisamos que a Rússia dê um passo atrás. Eles devem seguir o caminho da diplomacia. They must take the path of diplomacy. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, reforçou a tese de que a Rússia não tem diminuído a presença de suas tropas na fronteira. Ele afirmou que documentos da inteligência norte-americana dão indícios de que a Rússia esteja cada vez mais próxima da Ucrânia. We will, if we must. Nós o faremos se tivermos de defender cada centímetro do território da OTAN. Não há razão, é claro, para que chegue a isso, assim como não há razão para a Rússia invadir novamente a Ucrânia. Just like there's no reason for Russia to again invade Ukraine. Depois de tantos pronunciamentos, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou em uma coletiva de imprensa em Kiev que um tiro de um tanque operado por separatistas russos foi registrado no leste do país. Um jardim de infância com 20 crianças foi atingido na cidade de Luhansk, localizada no leste ucraniano e dominada por rebeldes. As imagens revelam como o local ficou destruído. Segundo o governo da Ucrânia, não há registro de mortos, apenas 2 feridos que estão bem. Esta funcionária conta como tudo aconteceu. Esta manhã, após o café da manhã, houveram explosões que danificaram nossos prédios, nossos jardins e os pavilhões esportivos. Houve danos no território da área esportiva. Ela também fala da destruição no local. Nesse momento, as crianças estavam no café da manhã, às 9 horas. As aulas foram planejadas normalmente, conforme o horário. Felizmente, as crianças não se feriram. Apenas os funcionários que receberam o choque ficaram feridos. O porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia, Pavlo Kovalchuk, negou que as Forças Armadas da Ucrânia tenham começado a bombardear os territórios mantidos por separatistas apoiados pela Rússia. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Vershinin, denunciou a Ucrânia por violar os acordos de Minsk de 2015. Os acordos são para pacificar o leste separatista da Ucrânia. A Ucrânia teimosamente se recusa a implementar as disposições dos acordos de Minsk. O exército ucraniano acusou os rebeldes de terem violado o cessar-fogo. Segundo as Forças Armadas, 2 soldados ucranianos e 5 civis ficaram feridos durante o ataque à escola. Depois das acusações, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou rapidamente na Casa Branca sobre uma possível invasão. Sim, minha sensação é que isso acontecerá nos próximos dias. Biden disse ainda que a Rússia não para de mover as tropas na região e que o Kremlin pode estar envolvido em uma operação bandeira falsa na Ucrânia, que seria usada como pretexto para uma possível invasão. Temos motivos para acreditar que eles estão envolvidos em uma operação de bandeira falsa para ter uma desculpa para entrar. Todas as indicações que temos são de que eles estão preparados para entrar e atacar a Ucrânia. Não, blefe não foi, porque eu acho que ele, se eventualmente acontecesse alguma coisa, poderia desencadear rapidamente um conflito. Eu acho que blefe não foi, tanto que ele entrou na Crimeia, conquistou a Crimeia. Ele estava bancando milícias pró-Rússia em Donbass, né, que é a região separatista no leste da Ucrânia. Ele está fazendo um monte de coisa que mostra que blefar ele não está. O
que sim, eu acho que ele está sendo cauteloso com as decisões dele. Durante as várias entrevistas dadas pelo presidente americano Joe Biden durante essa semana, muitos repórteres perguntaram se Biden acreditava que a via diplomática seria aquela tomada pelos Estados Unidos durante toda essa crise. O presidente americano, apesar de todo o ceticismo em relação à retirada de tropas da fronteira entre Rússia e Ucrânia, disse que a via diplomática é ainda assim possível, mas que não pretende telefonar mais ao presidente russo Vladimir Putin. O Ministério da Defesa do Reino Unido chegou a publicar um tweet com um mapa de um plano da Rússia de uma provável invasão na Ucrânia. O mapa mostra um possível eixo de invasão do presidente Putin. No post, o ministério diz que o presidente ainda pode optar por evitar conflitos e preservar a paz. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, falou em uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que a Ucrânia tinha enviado uma carta ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, propondo uma reunião pessoalmente na Europa na próxima semana para conseguir resolver o impasse. A Rússia, naquele impasse com os Estados Unidos e com a OTAN, sempre deixou claro que nunca teve intenção de invadir a Ucrânia, não o fez e não o fará, e isso permanece. Rússia nunca fez ameaça alguma à Ucrânia, isso é parte de uma grande propaganda, de uma grande guerra de informações provocada pelo Ocidente. A Rússia tem uma escolha entre a guerra e todo o sofrimento que ela trará, ou a diplomacia, que tornará um futuro mais seguro para todos. A cada minuto, a realidade muda, as especulações são grandes e a tensão aumenta. Tudo aquilo que pude observar nos últimos dias aqui no leste europeu, principalmente em várias cidades da Ucrânia, me mostraram que ambos os países, ambos os lados, estão prontos para uma guerra. Os próximos capítulos acompanharemos à medida que tudo for acontecendo em tempo real nessa enorme crise geopolítica no leste europeu. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. Além deste programa, outros você consegue acessar no canal da Jovem Pan no YouTube. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.